Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre saber é poder, segundo o filósofo Francis Bacon. O filósofo Francis Bacon, nascido na Inglaterra, forjou essa frase, saber é poder, que se tornou um lema da filosofia, principalmente da aliança entre filosofia e ciência, que acabou predominando no Renascimento e foi responsável por inaugurar o pensamento moderno. Ela faz parte do cientificismo, e o cientificismo é aquela ideia de que a ciência poderia encontrar todas as respostas e, consequentemente, resolver os principais problemas da humanidade. Esse pensamento acabou contagiando a maioria dos pensadores do século XVIII, XIX e assim por diante, até chegando nos nossos dias. Saber é poder. Essa é a ideia desse vídeo. Vamos trabalhar isso em dois filmes que acredito que vão ser surpreendentes. O primeiro, Tubarão, de 1975, e o segundo, Parque dos Dinossauros, 1993. Então vamos lá. Tubarão, 1975. Três personagens. Martin, interpretado pelo Roy Scheider. Matt, interpretado pelo Richard Dreyfuss. E o Quint, interpretado pelo Robert Shaw. Olha, o que esses três homens têm? O primeiro, o Martin, ele é um delegado de polícia. E ele tem a função de proteger a sua cidade. Essa cidade está sendo atacada por um demônio do mar chamado Tubarão. E é uma cidade turística, uma cidade de veraneio, e aí o prefeito da cidade está incomodado e quer que ele o quanto antes afaste essa ameaça para salvar ali o ano da cidade. O segundo, o Matt, ele é um oceanógrafo que vem para essa cidade por conta da presença do tubarão para investigar o tubarão branco, que é a sua especialidade. Então ele tem interesses científicos ali. E o terceiro, o Quint, ele é um caçador de tubarões. Ele quer caçar esse tubarão porque, lógico, por uma questão de orgulho, ele quer que isso figure na sua biografia. Então cada um tem uma razão para estar ali, uma razão para se relacionar com esse monstro. Mas, do ponto de vista do saber é poder, o que nós podemos analisar a partir desses três personagens? O Quint, ele quer apenas afirmar a supremacia do homem sobre a natureza. A supremacia do homem que se vale de ferramentas e consegue dominar até a mais temível criatura marinha. Já o Matt, ele é um cientista e ele está interessado em fazer expandir o conhecimento científico. Ele quer pesquisa, ele quer poder escrever e publicar artigos, ele quer o conhecimento. Então ele tem respeito pela natureza, por esse animal profundo, ao contrário do Quint, que quer, na sua arrogância, subestimar o animal, dizendo que vai ser fácil capturá-lo, porque ele é experiente. Já o Martin, ele quer apenas proteger a sua cidade, então ele quer manter a lei e a ordem, ele é o mais temeroso dos três, ele é aquele que mais tem respeito pela natureza, inclusive ele tem medo de água, tem medo de nadar. Ora, então, os três estão enfrentando uma criatura, e na medida em que o confronto vai se desvelando, até o próprio Quint, que se dizia experiente, sente que está enfrentando algo desconhecido em função das proporções desse monstro. Eles percebem ao final que eles não deveriam estar ali, que são eles que estão invadindo o habitat desse animal. O que a gente pode perceber é que nos filmes do Steven Spielberg, O Tubarão e o Parque dos Dinossauros, os dois filmes são desse diretor, quem não respeita, quem subestima a natureza, acaba tendo um fim terrível. Subestimar a natureza é ter um fim terrível, é ter uma morte horrorosa. É isso sobre Tubarão. O outro filme, Parque dos Dinossauros, de 1993, traz 4 personagens. O primeiro, John, interpretado pelo Richard Attenborough. Alan, interpretado pelo Sam Neill. A Ellie, interpretada pela Laura Dern. E o Ian, interpretado pelo Jeff Goldblum. Ora, por que eu fiz questão de determinar esses personagens?
Porque o primeiro, o John, ele vai criar um parque, chamado Parque dos Dinossauros. Ele é um milionário excêntrico que usa o seu dinheiro para gerar conhecimento, para produzir ciência, para investir em engenharia genética capaz de reproduzir dinossauros. Trazer os dinossauros de volta à vida, tal como eles eram há milhões de anos atrás. Para isso, para que o seu parque possa funcionar, ele precisa do aval de cientistas. Daí ele chama o Alan e a Ellie, que é um casal, e também o Ian, que é um outro especialista, 3 especialistas na área de engenharia genética, de paleontologia, arqueologia, enfim. Eles são especialistas nessa área para ter o respaldo desses profissionais para conseguir o alvará para o funcionamento do parque. Os 3, por serem cientistas e trabalharem com isso, respeitam muito a natureza. O John, que é o dono do parque, só está interessado em lucro. Então, para ele, desenvolvimento da ciência deve implicar algum tipo de lucro. Na filosofia do saber é poder, significa que o saber tem que ter alguma utilidade prática, para não ficar apenas na abstração teórica. Mas, na cabeça do John, a ciência é o poder e o poder é o dinheiro. Então, ele demonstra um certo desrespeito com a natureza, porque ele não considera as implicações bioéticas de trazer de volta uma raça que foi extinta por alguma razão. Ele subestima a natureza na medida em que ele brinca de ser Deus, ele traz de volta isso e ele não sabe quais serão as implicações da convivência desses animais com os seres humanos. Tanto no primeiro filme Tubarão quanto no Parque dos Dinossauros, os personagens percebem o seguinte: na hora que a natureza se volta contra nós com toda a sua fúria, só uma coisa pode nos salvar, e não é a ciência, é o nosso instinto de sobrevivência, que é talvez a coisa mais primitiva que existe em nós. Então, 2 filmes tratando saber é poder. Tubarão, 1975, um monstro marinho que, incomodado, vivendo no seu habitat, se sente dono daquele espaço invadido por humanos, e Parque dos Dinossauros, os humanos se fazendo passar por Deus, manipulando a vida e trazendo dinossauros de volta, a despeito de qualquer implicação bioética e consequências. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Até mais!